Pronto, então eu vou dar uma boa noite especial para todas as nossas consultoras maravilhosas que pularam muito carnaval e agora já estão de volta a todo vapor para a gente fazer aí um mês de fevereiro espetacular, com tudo que nós temos direito. E eu hoje vou trazer para vocês todas as nossas novidades condensadas aqui, porque a gente teve realmente um mesinho mais curto, mas a sua verdadeira trajetória de sucesso está aqui hoje com um resumo super prático, trazendo para nós não somente capacitação, não somente as estratégias de vendas, que hoje nós vamos falar aí de 5 estratégias para a gente fechar esse mês com chave de ouro, mas trazendo também a inspiração da nossa querida Mary Kay Ash. E essa frase dela eu gosto muito. E ela diz o seguinte: comece esse caminho para o sucesso seguindo duas regras. A número um é comece. E a número dois é nunca desista. E aqui eu quero dar as boas-vindas às nossas novas consultoras do mês de fevereiro. Estamos aqui hoje ao vivo, neste dia, né, nesta segundona do dia 23 de fevereiro, mas essa aula vai estar valendo até o dia 28, com as promoções que eu vou estar falando aqui para todas, mas com certeza a aula vai ficar valendo com o básico, o ensinamento, o caminho da nova consultora. Então, vocês terão essa aula gravada sim e podem tirar dúvidas. E o nosso chat está aqui aberto também para vocês, se vocês precisarem, podem escrever aqui que depois, no final, eu prometo que eu vou aí respondendo para vocês, tá certo? E na Mary Kay, gente, eu gosto muito de trazer para vocês a nossa filosofia, o nosso propósito, o nosso valor, né? E aqui não é só sobre um pedido, não é só sobre um batom, não é só sobre um produto, ainda que eu trouxe alguns deles aqui para falar para vocês. Hoje a gente vai falar de alguns produtos e também não é sobre fazer uma renda extra só por fazer. Mary Kay é sobre construção. A gente aqui constrói juntos, né? Eu, como sua diretora nacional, suas diretoras que te apoiam, que estão sempre com você dentro dos seus grupos de unidade, suas amigas, colegas, parceiras, suas clientes que você leva beleza, que você leva alegria. Muitas vezes a gente trabalha assim, às vezes um batom. Hoje, particularmente, eu vendi um batom para uma cliente minha, que talvez eu pergunte para vocês e vocês vão dizer, Isa, eu nunca vendi esse batom. Quem aqui já vendeu o Magnífico Pink? É um batom rosa bem forte que eu particularmente não uso, mas essa minha cliente ela ama. E eu tenho sempre um batom Magnífico Pink para ela. E aí ela me diz: "Eu amo esse batom me alegra". Aí, ó, Tabata dizendo que vende muito, Mauricéia, que bom, gente. Mas eu só tenho ela de cliente. E aí, eu ainda estava hoje na academia, que eu fui fazer de tarde, que a minha correria hoje foi grande. E aí ela falou: "Você traz meu batom magnífico pink?". Eu falei, pensei, glória a Deus, Senhor, que o meu batom faz a alegria de uma pessoa. Então eu quero convidar vocês nessa aula de hoje, não apenas pensar no que você fez em fevereiro ou no que você vai fazer, porque nós vamos fazer 5 dias, um mês e 5 dias. Eu já brinquei até com minhas diretoras hoje, que é tipo a construção de Brasília. Vocês conhecem a história do JK, que construiu Brasília, que era para fazer em 50 anos, ele fez em 5. Então, nós, como boas brasileiras, carnavalescas, porque a gente gosta, né? Vocês ainda foram ter
uma diretora nacional baiana que gosta de um carnavalzinho, a gente vai falar sobre construção, sobre empoderamento feminino. Então, aqui, gente, cada passo desse, cada estratégia que a gente falar aqui, cada forma de vender aqui e de iniciar e de aumentar o seu time gera reconhecimentos para vocês. Mas cada fase tem a sua conquista. E para nós, cada mês ele pode ser um degrau na sua evolução. Então a gente trabalha com meses e a gente tem um dia do mês, um período do mês que é muito famoso, que chama fechamento. E quando a gente tem um mês de 28 dias, o fechamento é um pouco mais acelerado, é mais curtinho, mas é o melhor de todos e a gente vai fazer isso juntas acontecer. Então, eu trouxe para vocês um resuminho do nosso processo aqui, que a gente chama de organograma, para vocês entenderem o ciclo de uma consultora nova até o momento em que ela se torna uma diretora em qualificação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para que vocês entendam, porque vocês têm ouvido a gente falar, né, em uma conquista, de uma viagem para Punta del Este, até lá no carnaval que eu estava em Paraty, teve uma amiga que falou: ai, mas você, o que vocês vão? O que é isso aí, Punta del Este? Porque vem, né? Vem na nossa rede social, a gente fala de tag personalizada, a gente fala de muitas coisas. Então, o que vocês vão entendendo, né? No momento em que você se torna consultora, você tem acesso já a comprar os produtos. Esse é o primeiro benefício de uma consultora com desconto que chega até 40%, né, de desconto dentro da nossa tabela, fora a lucratividade, né? Porque tem produtos, gente, que a gente tem promoções tão especiais e que chegam até mais do que 50%, né, de lucratividade. Tem produtos que dobram a lucratividade. E este mês, particularmente, eu posso dizer a vocês, todos os nossos produtos estão em promoção. Por quê? Porque nós vamos ter o reajuste anual que acontece em 1º de março, que não é um reajuste gigantesco, a gente sabe disso. A Americaid trabalha com preços altamente competitivos dentro do nosso mercado nacional, mas vocês sabem que tem um reajuste, e eu gosto de falar isso para as minhas consultoras e para as minhas clientes também que se antecipam. Então, eu acredito que essa semana é uma semana que vocês podem divulgar e lembrar, porque muitas clientes estavam viajando também, não é verdade? O segundo passo para vocês é estarem aí já no Círculo das Estrelas. Muitas já estão, aplausos para vocês. Nós temos aqui com certeza, muitas estrelas, muitas que estão em meses avançados, e é um grande programa com apenas 350 pontos, que é uma meta muito pequenininha. A gente consegue manter, a gente vai falar um pouquinho deles. Depois a gente vai avançando, né, para um programa maior, que são as cortes de vendas. Isso é maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho dos prêmios das cortes. Esse mês a gente tem a conquista da nossa tag personalizada, da nossa nova It Bag. Temos a pré-qualificação da viagem de Punta del Este e, como reconhecimento disso, temos o programa também de futura diretora. Todas as consultoras que terminam o mês de fevereiro com 5 consultoras ativas, elas estão aptas aí a ter a sua bonificação de 12%. E se elas avançarem um pouquinho mais, que a gente tem aqui poderosas que estão no grupo mais avançado já para entrar em qualificação. Então, gente, o que eu mostrei para vocês é uma construção. Não é algo milagroso de um dia para a noite, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que nessa empresa a gente tem clareza, Aham. a gente tem um caminho, né, que a gente pode aí Nossa. seguir, né, que a gente pode caminhar juntas e que a gente pode fazer o nosso negócio de acordo com a nossa personalidade, de acordo com o nosso ritmo, de acordo com a nossa flexibilidade de horários. Para quem é muito novinha aqui, quando eu comecei
em setembro de 2007. Eu era professora universitária em 3 universidades. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha 2 crianças pequenas, um de 2, um de 6. Eu ainda atendia pacientes a domicílio. Eu, sábado e domingo, corrigia a prova, fazia aula, dava aula em pós-graduação. E eu consegui encaixar a Mary Kay nos meus poucos horários vagos, porque eu entendi o propósito e a filosofia disso. Diga-se de passagem que eu nem usava batom. Que dirás o magnífico Pink, ó. Hoje eu estou aqui, trouxe para vocês verem, com um dos meus bálsamos favoritos, acho que dá para vocês estarem vendo ele, que é o Magenta Crush, para combinar aqui com o meu vinho. Um já esgotou, tá bom? Não digam que eu não avisei, que quem avisa, amigo é. Eu sou muito amiga de vocês e alguns produtos nossos são edição limitada, edição especial. Né? A gente está pedindo para a Mary Kay que, quando a gente ama algumas edições especiais, que tragam para nós. Mas vejam que a gente não tem esse controle de saber quais os produtos vão esgotar. Então, eu recomendo. A gente vai ter um fechamento de sábado, sabadão, né? Como a Nácia adora quando o fechamento cai no sábado. Quem está chegando aqui é igual plantão médico, tá, gente? Independente se cai sábado, domingo, feriado, o último dia do mês é o nosso fechamento. Mas a nossa empresa ela é tão maravilhosa que ela colocou alguns produtos, viu, para substituir os que estão em falta. Então, eu já trouxe para vocês alguns modelinhos aqui. Olha, os nossos queridinhos que entraram em promoção, alguns presenteáveis. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho deles. Mas o que eu queria que vocês entendessem, principalmente as consultoras mais novas, é que a gente pode programar a nossa venda. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo para o mês de fevereiro da venda mensal de R$ 3.200, que significaria 800 de venda semanal, dividido por dia 160 de venda diária e um lucro de 1.280. Mas pode ser que você esteja pensando assim, Isa, mas no mês de fevereiro eu não trabalhei todos os dias, porque eu saí no carnaval, porque eu me diverti, porque nós somos brasileiros, nós gostamos mesmo, né? E não há nada de mal nisso, desde que a gente tenha a nossa programação. Mas eu estou ensinando vocês a ter uma disciplina de vendas distribuídas. Teve gente que vendeu no carnaval, teve gente que vendeu mais de uma semana ou na outra. Vocês podem tirar o atraso e a gente vai trazer as dicas para que vocês façam isso. E óbvio que vocês também podem já começar a fazer essa estratégia pensando, né, do 23 de fevereiro ao 23 de março, não importa. O importante é vocês entenderem que nenhuma meta ela é gigante. Mary Kay sempre nos ensinou isso. Ela até brincava que a gente poderia comer um elefante, desde que ele fosse fatiado, né? Partido em metas. Então, aqui é um exemplo que eu convido vocês a perseguir. Ah, Isa, esse é muito para mim. Então, podemos fazer uma venda mensal de 1.600, só que aí a gente não vai ter o 40% de desconto, não é? Então, eu coloquei aqui a venda mensal de 3.200 preço bruto, para que vocês entendam o melhor desconto de 40%. Mas cada uma vai começar de acordo com o que pode. Essa semana passada, eu acho, hoje eu coloquei um vídeo falando um pouquinho sobre liderança e o checklist emocional quando a gente pensa que nem tudo deu certo e a gente pode trabalhar para melhorar. Mas na semana passada eu coloquei um vídeo lá no Instagram falando de uma venda que pode ser para as nossas novas consultoras com um investimento de 3 parcelas de 120 e elas podem ter 25%. Então vocês podem também pegar aquele vídeo e mostrar e divulgar. Não importa. A gente vai fazer de acordo com as nossas possibilidades, mas lembrando que a gente pode crescer um pouquinho mais. E aí eu trago um convite para vocês fazer parte da nossa realeza. Antes do carnaval, a gente teve uma aula maravilhosa com a nossa
top consultora, não sei se ela está aqui hoje, se ela estiver aqui, ela dá um oi aí para vocês no chat, que agora eu não consigo ver a sala inteira, que foi a Bárbara Amaral, que ela não fez só a corte, ela foi a consultora que ficou em quinto lugar em todo o Brasil, não só da nossa área, de todas as consultoras do Brasil, e ela deu uma aula maravilhosa, não ficou gravada, mas ela falou de todas essas estratégias que hoje eu trago para a teoria. E vocês viram isso na prática. Então, todas as consultoras que até dezembro acumulam 50 mil pontos pessoais, elas fazem a corte. E o que é melhor aqui na nossa empresa, não é só uma pessoa que ganha, ela ganhou um destaque até mais presentes, mas todas que conquistam podem optar por esses prêmios maravilhosos. Então, é para que vocês entendam que aqui a gente tem o reconhecimento da nossa empresa. E esse slide aqui, vocês podem até tirar uma foto, se vocês quiserem, depois eu posso também compartilhar com vocês. Ele coloca aqui, né, para a gente ficar bem claro, todas as pontuações do programa Círculo das Estrelas, que esse mês a gente ganhou aí um presente, né, com os nomes das estrelas. Então, a gente vai ter estrela diamante de 6 mil pontos mensais, estrela esmeralda com 3.600, ouro com 250. Eu já estou esse mês na pérola, eu estou quase no ouro, hein? Agora acho que eu vou ter que trabalhar para fechar meu ouro, porque eu estou com 1.900 pontos. E olha que eu sou diretora nacional, hein? Tenho muito trabalho para fazer, mas as vendas estão muito aquecidas. Se vocês estiverem divulgando os produtos, se vocês estiverem postando, se vocês estiverem falando deles, vocês estarão tendo resultados. Então, ó, pérola 1.500, prata 1.200 e as estrelas de cristal, que são 350 pontos, que é a estrela mínima. E olha que legal, a gente colocou o valor de venda mensal para facilitar o plano para vocês, de venda semanal, de venda diária e de horas trabalhadas por dia e o lucro. Aqui nós temos poderosas que fazem 6 mil pontos ou mais e que tem lucro mensal de 4.800. E olha como que é a base da nossa estrela. 350 pontos, gente, é uma venda muito pequenininha, né? Em média vai dar aí R$ 700 de vendas. Se a gente for pensar 175 por trabalhar 30 minutinhos por dia. Olha que coisa maravilhosa. Então, tem aqui o que vocês quiserem para vocês escolherem. Agora, temos algumas compensações. Então, por exemplo, quem está no nível Pérola para cima tem 4 fretes grátis. Esses dias eu mandei um frete grátis para a Bahia. Mando lá para casa de mamãe, mamãe distribui para mim, porque eu falo, as minhas amigas me pedem produtos, minhas amigas de Salvador, elas são fiéis e eu mando os produtos para ela. Vocês acreditam nisso? Porque a gente não tem. Cadê minhas consultoras baianas? Olha lá. Então, gente, fidelização é isso. Escolha qual é o seu programa e já comece, porque quem se antecipa governa. Então, a gente vai fechar um mês começando o outro, só que aproveitando que todos os produtos estão aí em promoção, não é verdade? Olha aí, ó, Elis diz que manda para o Piauí, Lorena também está aqui. Lorena, eu falei de você hoje. Vou falar que falei de você para as diretoras, já que você está aqui, agora que eu vi sua pergunta aqui. Lorena, gente, ela mora na Argentina, é nossa diretora em qualificação lá na Argentina. Só que ela fala português, graças a Deus, porque eu, né, arranho meu portunhol e ela é minha tradutora. E ela fala assim comigo todo dia, eu adoro que ela está sempre animada, e mesmo que ela receba não, mesmo que ela tenha desafios, ela fala para mim, Isa, pé na rua, é uma expressão que ela usa, e eu brinquei aqui com as meninas, que no nosso carnaval a gente gostou de pé na areia, que tem até música aqui no Brasil, né? Pé na areia, caipirinha, água de coco, todo mundo gosta.
E aí eu brinquei, né? Eu falei, mas para que a gente tenha pé na areia, a gente precisa ter pé na rua, porque todo mundo ama viajar, mas viajar exige que a gente tenha, né, reserva financeira para fazer isso. Então, Lore, usei o seu exemplo e vamos fazer esse nosso negócio acontecer. E por que que eu convido vocês a fazerem parte do Círculo das Estrelas? Não só para ganhar esses prêmios maravilhosos, essa mala linda, mas porque a consultora que é constante no Círculo das Estrelas, ela passa de vendedora ocasional para uma empreendedora consciente. Ela sai do improviso, que é tipo, ai, se alguém me pedir um batom magnífico pink, eu vendo. E ela entra no planejamento de saber que ela vai ter um batom em pronta entrega, que ela vai ter um kit básico em pronta entrega, um microdermabrasão que está na promoção, e ela troca essa ansiedade pela clareza de meta. E isso é muito importante, porque quando a gente está ansioso, ai, mas eu não sei se eu vou vender, ai, eu tenho medo de fazer o pedido e não vender. E eu falo para vocês, nós temos produtos incríveis, nós temos produtos com validades longas, nós temos produtos para todas as ocasiões, e se a gente tem clareza da meta e do nosso trabalho, a gente troca o medo pela fé e põe o pé na rua para fazer o nosso negócio acontecer. E muitas vezes a rua pode ser também o digital. É, aqui nós estamos hoje numa reunião de negócios, numa capacitação, mas vocês poderiam estar aqui com um grupo de clientes, por exemplo, fazendo uma aula de maquiagem, vocês poderiam estar conversando com futuras consultoras, vocês podem usar os seus vídeos nas redes sociais. Então, gente, vamos ampliar. E colocamos aqui todas as vantagens, né? Além do frete grátis, todas as consultoras, desde o nível um tem clube de vantagens, tem descontos exclusivos e vão acumulando as suas estrelas, tá certo? Então, tudo isso para vocês pode acontecer fechando o seu mês de fevereiro. Você, com um início pessoal ativo, você já vai ter a sua tag Itbag exclusiva com as suas iniciais. Com dois inícios pessoais qualificados, além da tag, você tem a sua pré-qualificação para a Punta del Este. Depois, quem tiver dúvidas, conversa um pouquinho mais com a sua diretora. Quem tem 5 inícios pessoais ativos ou qualificados, que serão ainda melhores, vai estar como futura diretora, e a diretora em qualificação com 10 inícios pessoais ativos ou qualificados, aí estarão a caminho, né, da nossa viagem para a Punta del Este, que estou falando as novinhas que entraram em fevereiro, que podem fazer tudo esse mês, ainda dá tempo. Isa, mas a gente tem 5 dias. Vocês lembram do que eu falei, né? A gente tem um mês que foi curto, mas se eu lembrar para as pessoas que eu já conversei, que com 3 parcelinhas de 132 elas podem iniciar o negócio e já ter aí também a sua loja online, daqui para sábado vocês vão trazer surpresas muito positivas. Então, a meta para vocês, um plano de 5 dias para vocês, é falar de hoje até sábado com pelo menos 5 pessoas que vocês acreditam que possam fazer um investimento de pelo menos 3 parcelas de 132 para iniciar um negócio como nova empreendedora, com produtos maravilhosos, e vocês estarão aí a caminho dessa viagem incrível. E é a hora de vocês brilharem e lembrar, né, que se a gente não tem vendas, a gente não tem negócio. A gente tem produtos maravilhosos aqui, que eu até já trouxe alguns deles para vocês. Esses, para mim, são queridinhos, né? Altamente presenteáveis, com preços muito baratos. Coloquei hoje lá no grupo tudo, todas as promoções para vocês em um único post. Até coloquei no meu status também, que acho que fica fácil para cliente entender. Então, esse produto precisa trocar de mão, né? Não adianta ter produtos só na minha casa, ficar vendo televisão, comendo pipoca e olhando para os meus produtos. Não.
Eu preciso fazer isso acontecer. E é possível porque nós temos as nossas estratégias. Então, eu não vou entrar em detalhes com todas essas estratégias, porque a gente já fez aula ou vídeo de praticamente cada uma delas. Deve ter aula de tudo isso aí para vocês. Mas eu vou relembrar que o clube de compras é uma estratégia excelente, onde as clientes economizam e vocês, consultoras, lucram e esse pedido vira um pedido estratégico. Então, ele é um modelo de compra planejada com as amigas, que vão ali ter aquele grupo de 5, 6 amigas que contribuem mensalmente com um valor acessível para elas, e ali elas vão acumulando crédito e vão receber em produtos de uma forma que você vai organizar. A gente já deu uma ideia aqui na aula de um valor de R$ 100, por exemplo, para cada amiga. Se você tem um grupo de 6 amigas, R$ 600 de venda naquele grupo você tem todos os meses garantido. Se você trabalhar com 6 grupos, 6 vezes 6, 3.600. Vocês já fizeram a estratégia acontecer. Então, é como vocês vão divulgar isso aí. E é uma estratégia bem consciente. Não é consórcio, tá? Eu não gosto de falar nem consórcio, nem rifa, porque nós não temos legislação aqui para fazer consórcio, ok? Consórcio é de carro, de imóveis, que os bancos estão ali por trás. Aqui é um clube de compras entre amigas, é algo mais simples que você vai organizar e você vai acompanhar. E também não é parcelado, né? Porque elas vão pagar R$ 100 todos os meses. Um exemplo, eu tenho consultoras que fazem de 150, outras fazem de 200, e você vai ter o dinheiro à vista ali para aquele grupo, né? Para fazer a entrega. Se vocês já têm aí essa administração, vocês podem colocar aquela amiga que é mais anfitriã para estar organizando cada grupo, né? Ela é minha parceira. Então, muitas vezes eu faço e coloco aquela amiga parceira, por exemplo, eu falo, olha, no final do clube você vai ganhar um batom de presente por ter me ajudado a organizar. Então, é um consumo inteligente, né? Vocês podem, como montar, quem não assistiu essa aula, defina o período, né? Então, vocês podem criar um grupo de compras agora essa semana e colocar, ó, a gente vai fazer o clube e todo dia 25, né? A gente vai fazer ali uma, uma sorteada do grupo, né? Cada uma vai fazer o fechamento daquele mês e vai escolher os produtos naquele mês. Você cria o seu grupo exclusivo, você lista as pessoas que você quer convidar, você conversa, explica e tem as regrinhas, a gente tem esses posts já todos prontos para vocês. Quais os principais benefícios para as consultoras, principalmente vocês que são novinhas, que talvez estejam conhecendo essa ideia hoje? Cria a previsibilidade dos seus pedidos. Então, você fala, não, eu vou fazer, mas eu já sei que eu já tenho o clube de compras ali. Aumenta a recorrência de compra, fortalece o relacionamento com a cliente, porque é divertido. Muitas vezes vocês reúnem, fazem ali um momento também com as amigas, né? Sai daquela dependência de promoção. Gente, promoção é algo maravilhoso, mas uma consultora profissional, ela não vive só de promoção. A gente precisa vender os nossos produtos todos os meses. Claro, fevereiro é um mês ótimo, que está tudo em promoção, porque nós vamos ter ainda o reajuste, maravilha. Mas você não fica na dependência, tá? Ah, eu só vendo produto promoção. Isso é muito ruim. Diminui o esforço de venda avulsa. A gente tem venda avulsa? Um batom, um lápis, alguém me pediu um presente, alguém me pediu um perfume. Isso é venda avulsa. Mas quando eu faço kits, quando eu faço clube de compras, eu já tenho uma base mais sólida, construindo aí clientes fiéis, tá? E facilita, óbvio, o alcance das suas metas. É o exemplo que eu dei. Ah, Isa, se eu conseguir fazer um clube de compras essa semana, eu já estou feliz. Maravilha, mas eu estou dizendo para vocês que eu tenho consultoras que trabalham com 5, 6 clubes por mês. Certo? Então, vocês vão desenvolvendo as suas estratégias. Uma outra estratégia, também coloquei um vídeo lá no Instagram
sobre a Bolsa 48 Horas. Até algumas das meninas divulgaram também lá no grupo. Bolsa da Beleza é uma verdadeira experiência no conforto da sua casa. A cliente vai receber os produtos, né, que você vai entregar para que elas possam experimentar. Então, só que essa venda, gente, ela precisa ser conduzida e guiada. Você tem que explicar que você vai deixar a bolsa 48 horas, você vai falar dos produtos que você está deixando ali. Não é uma mala, gente, com tudo. Quem nunca deixou uma bolsa 48 horas, eu sugiro que deixe um kit básico, microdermabrasão, por exemplo, uma ou duas fragrâncias diferentes, uma mais doce, outra mais cítrica, alguns itens de maquiagem, aí vocês vão sentindo, né? Essa é uma estratégia que, se você fizer corretamente, você vai faturar como uma empreendedora inteligente. Então, como montar a sua bolsa 48 horas? Eu deixei o vídeo mostrando ele, né? Até me perguntaram se aquela bolsa vendia. Não foi uma bolsa de presente de estrela. Mas vocês podem fazer uma caixinha personalizada. Tem que ser algo bonito, né, gente? Vocês não vão pegar, montar uma bolsa qualquer, suja, amassada, e mandar para casa da cliente, porque aí não vai estar adequado. E aí vocês vão escolher o kit que vocês vão enviar, vão entrar em contato com a cliente, vai usar uma abordagem carinhosa para ela se sentir especial. A gente tem tudo isso aí já pronto para vocês. Explica sobre a bolsa, o uso dos materiais e vai deixar por 48 horas, e na retirada você vai fazer o fechamento das vendas e vai acompanhar depois o pós-venda, tá? As vendas pelo WhatsApp, eu sei que vocês amam, ela realmente acontece, ela é rápida, é muito tendência que aconteça nessa semana, principalmente por conta do reajuste, mas aí vocês têm que conduzir a cliente para a venda, né? Vocês vão fazer uma apresentação lá no WhatsApp, guiando ela para isso. Também, se bem conduzida, você vai faturar como uma empreendedora inteligente. Se você apenas soltar um catálogo no WhatsApp, você não vai ter uma estratégia, tá? E aí, em todas essas estratégias, gente, tem 7 passos que eu vou passar aqui com vocês, tá? Que vão trazer para nós esse sucesso. Número 1, conexão e naturalidade, não pode ser uma coisa forçada, vamos falar um pouquinho disso. Número 2, você vai ativar a necessidade, porque você tem que, com o seu produto, resolver uma necessidade, resolver uma dor da sua cliente. Você vai dar direcionamento, você vai fazer uma oferta com contexto, e nisso a gente tem ajudado muito vocês com os nossos materiais, que estão sempre disponíveis no grupo da unidade. Vocês vão convidar para a experiência, fazer o fechamento e o acompanhamento. Então, isso tem que estar profissionalmente organizado para você. Então, vou dar aqui um exemplo. O que é uma conexão com naturalidade? Faltam uns pedacinhos aí das minhas letras, tá? Oi, Aninha! Oi, amiga, só se você fala oi, amiga. Oi, querida, só se você fala oi, querida. Se não é oi, Maria, tudo bem? Passei aqui porque eu lembrei de você. Então, você dá uma introdução, gente, você conecta com naturalidade. Nós, mulheres, temos um jeitinho, né, que é bem acolhedor, bem carinhoso para fazer isso, para que você introduza. Como que ativam a necessidade? Olha, me conta uma coisa. Você anda cuidando mais da pele ou tá naquela correria que acaba deixando tudo para depois? Como é que foi no carnaval, né? Pulou todos esses dias e esqueceu de cuidar da pele? E aí você deixa ela falar. Porque aí você já começa, então, a ativar essa necessidade dela. E aí, ao escutar, você vai trazer o direcionamento. Ah, Maria, entendi. Olha, isso é super comum no carnaval, minha filha. Eu também não vou falar para você que eu fui super disciplinada no carnaval, porque eu não fui. Às vezes estava lá e ia dormir acabado, falava pro meu marido, não, eu ainda vou limpar a minha pele, né? Mas sabe o que que ajuda? Olha, eu vou lhe ensinar um cuidado bem básico e certeiro, nada complicado. Você vai começar, se é uma pessoa que não usa nada, gente, você vai começar com ela com 4 em 1 para lavar o rosto,
E o hidratante, você vai falar, e olha que coisa maravilhosa, esse kit básico, que é nosso kit de sobrevivência, ele está na promoção. Eu tenho até um vídeo também que vocês amaram, que falava a diferença do tônico, do demaquilante, da água micelar. Apesar deles não estarem em promoção, é um vídeo maravilhoso também que pode ajudar vocês. Porque lembrem, não é tudo que a gente vai vender que está em promoção, não. O consultor tem que ter estratégia. Tanta gente me disse, Isa, eu vendi tanto demaquilante, água micelar e tônico com o seu vídeo, e eu fiquei feliz que vocês gostaram. Então, é direcionamento. É mostrar para a pessoa um básico que não é complicado e que é certeiro, vai ajudar ela. Não adianta você pensar, eu queria vender R$ 500 para uma pessoa só. Você até vende. R$ 500 você vende para clientes que são clientes que já se cuidam. Mas às vezes você vender R$ 500 para uma pessoa que não usa nada e ela deixar esse produto na gaveta, não me adianta. Então, ganho muitas clientes por ser honestas nesse processo com elas, tá? E aí, o quarto ponto, gente, é aquela oferta com um contexto, tá? Um contexto que a gente está saindo do carnaval, por exemplo, um contexto que a gente está antecipando o reajuste anual que nós temos, né? E aí eu vou introduzir isso para ela. E isso serve para vocês em todos os meses. Nós estamos falando disso em fevereiro, mas cada mês tem um contexto diferente, tem um convite, tem uma promoção, ok? Então eu podia dizer assim para ela: olha, eu pensei em você porque eu tenho um combo esse mês que funciona muito para esse tipo de pele. Ele limpa, hidrata, deixa a pele com aparência bem mais saudável no dia a dia. Não fale em preço aqui, tá? Porque às vezes vocês estão muito ansiosas, já vai dizendo quanto custa. Não, valorize, não fale em preço, fale da transformação que esse produto vai acontecer para ela. E aí, o quinto passo, você convida para a experiência. Se você quiser, eu posso fazer de um jeito bem fácil. Eu posso ir até você te atender, né, de uma forma personalizada, ou posso também montar uma bolsa da beleza para você, o que for melhor. Prioridade, se ela lhe permitir, vá atendê-la presencialmente. Primeiro, porque o seu trabalho vai ser muito mais eficiente. Segundo, porque o seu ticket médio vai ser mais alto. Agora, se ela não tem tempo, se ela não pode, se ela está sempre corrida, faça a bolsa da beleza, tá? E aí, gente, eu também coloquei para vocês lá no Telegram, lá nos grupos, kits que a gente fez com esses combos, porque nós amamos o combo. O brasileiro ama o combo, não é assim? Você vai no supermercado, você fala assim: olha, eu vou comprar uma vassoura. Olha o exemplo que eu estou dando. Aí você chega no supermercado, tem uma vassoura, mas tem assim, ó. Tem a vassoura, a pá e o pano por um preço promocional. Aí você fala, então eu já vou levar esse combo porque eu vou precisar. Nós somos assim, isso é cultural nosso. Então, faça também. A gente fez kits para vocês lá com combos promocionais que estão maravilhosos. A cliente olha, enche o olho. É maquiagem, é fragrância, tem tudo para vocês lá. E aí o fechamento, porque um grande erro da consultora é não fazer o fechamento adequado, tá? Devo ter também esse vídeo. Olha, se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão achar vídeo de quase tudo. Vocês vão achar um bocado de viagem também, mas vocês vão achar vídeo. Tem vídeo do fechamento individual, tem vídeo das 5 perguntinhas, né, do fechamento, tem vídeo das categorias de produtos que nós temos. E aí você tem que fazer um fechamento profissional. O que que faz mais sentido para você hoje? Começar pelo skincare básico ou já montar o kit completo? Gente, faz toda a diferença, né? Do que eu olhar para ele e falar: Oi, Maria, e aí, o que é que você vai querer? Você vai querer levar uma coisinha? Não, gente, isso não é fechamento profissional. Então, eu até gravei, porque eu sempre fiz aquelas perguntinhas quando depois
se era uma sessão de cuidados da pele, né? Ou se é um fechamento que você está trabalhando até no seu WhatsApp, mas dá para você falar isso, Maria. O que faz mais sentido para você? Vamos começar com o seu skincare básico ou já vamos montar o seu kit completo? E deixa ela falar. Porque aí, se tiver objeções, você vai trabalhar as objeções. Se ela perguntar forma de pagamento, aí você vai falar forma de pagamento, tá? E aí, gente, o sétimo passo, que também é super importante aí para vocês, é fazer esse fechamento aí e esse acompanhamento depois. Porque a gente tem esse acompanhamento que carinhosamente chamamos ele de 2 mais 2 mais 2. Inclusive, acabou de sair a Universidade Mary Kay, tá? Mas eu estava aqui nas aulas, ainda não coloquei para vocês, vou colocar amanhã. E a Nácia de vocês foi convidada, com certeza deve ter ali um ou dois vídeos meus nessa universidade. Fomos lá para a Mary Kay gravar para vocês, justamente para que vocês tenham capacitação, tudo em um único canal. Então, nós, como empresa, priorizamos a capacitação de vocês. É muito importante estarmos unidas e que vocês estejam preparadas. Então, essa foi uma metodologia desenvolvida por Mary Kay Ash para acompanhar suas clientes. E o que é cada dois desse? O primeiro, falar com a cliente 2 dias depois, para saber como ela está utilizando seus produtos, orientar se tiver alguma dúvida. O segundo, dois, falar com a cliente 2 semanas depois, para saber sobre os resultados, os progressos, se ela está gostando dos produtos que ela comprou. E o terceiro, dois, são 2 meses depois, se ela precisa repor, se precisa inserir mais alguma coisa, né? E também, caso também ela esteja com alguma dúvida ou algo não deu tão certo, a gente poder ajustar. Então, com esses 7 passos, vocês fazem um ciclo perfeito. E sem sombra de dúvidas, meus amores, a gente está chegando já no final, mas não menos importante, se eu puder dizer a vocês, a forma mais importante da gente conseguir a venda dos nossos produtos é a sessão de beleza, porque é um momento especial que vai muito além de só vender, é um resgate da autoestima, né? Essa é a forma mais tradicional e mais poderosa de vendas da Mary Kay. É aquele momento onde você está criando uma experiência guiada, personalizada e humana. E o melhor, eu digo, você não está só vendendo produtos, você está vendendo você. Olha a foto quando a Mary Kay Ash começou com as amigas, lá em preto e branco. Olha uma foto hoje de uma sessão, né, mais moderninha, mais atual. Você está vendendo a sua imagem, porque muitas vezes ali uma pessoa lhe vê fazendo esse trabalho e ela também quer ser uma consultora. Então, sessão de beleza não é venda, gente, é relacionamento com resultado. E quais são os benefícios de uma sessão? A cliente experimenta antes de comprar, sente a textura, vê o efeito do produto, ganha confiança. Você, o segundo ponto, você sai do catálogo, você deixa de ser uma vendedora de catálogo, você se torna uma especialista em skincare, né? Então, a consultora, ela vira uma referência, não é uma opção. E suas clientes vão sempre lhe perguntar sobre algo quando o assunto é beleza, é cuidado de pele, é maquiagem. O terceiro ponto, você aumenta o valor percebido. Por quê? Uma coisa, gente, eu mostrar isso aqui no catálogo, uma coisa é eu mostrar isso aqui no vídeo para vocês, uma coisa é você experimentar isso aqui, sentir o cheiro, sentir a textura, né? Então, quando ela entende o porquê, o preço deixa de ser o centro das atenções e ela passa, assim, a valorizar o seu trabalho. Um quarto ponto, você gera vendas mais completas, né? A gente até fala, eu aumento o ticket médio, porque eu vendo kits. Muito difícil numa sessão, quem tem experiência quiser comentar aí no chat para nós, uma cliente numa sessão levar um produto só. Ela sempre leva o cuidado. Às vezes vai levar o básico, né? Mas vai levar. E assim, gente, já aconteceu de não levar nada, a cliente está realmente sem dinheiro, você viu que ela gostou, uma ótima oportunidade também para você convidá-la para ser uma anfitriã
porque ela pode depois fazer uma outra sessão na casa dela, convidar as amigas e sim ganhar presentes especiais, ou até, quem sabe, se tornar uma consultora. E o quinto benefício abre portas, então, para isso que eu acabei de falar, para fidelização, para indicações. Uma cliente bem atendida, ela volta e ela traz as amigas, ela indica, ela recomenda para vocês. Então, relembrando os passos poderosos dessa sessão, dessa capacitação e de você ter vendas maravilhosas para fazer o seu mês de fevereiro acontecer nesses 5 dias, conhecer os seus produtos, estar bem com a sua imagem pessoal, estar arrumada, né? Está bem cuidada a sua pele, está ali preparada profissionalmente para atender, ter os seus produtos à pronta entrega, que eles estejam organizados e limpos, se conectar com a cliente, realizar o atendimento, o fechamento das vendas e não esqueça de convidar a sua cliente para a oportunidade. Você não vai explicar sobre a oportunidade neste mesmo momento, porque é muita coisa, mas você vai plantar a semente. Como que eu planto a semente? E eu agradeço, né, a ela pela participação e falo sempre, né? Até eu falo isso no começo, quando me apresento, e digo para ela: observe o que eu faço, porque no final, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a minha oportunidade, será um prazer falar para você. E no momento que eu faço o fechamento das vendas, eu falo para ela: Maria, eu observei, eu percebi que você é uma pessoa que estava atenta, que gosta de se cuidar. Hoje é um dia um pouco corrido para a gente falar sobre empreender, mas eu queria deixar esse convite para você. Vou entrar em contato para explicar um pouquinho para você como se tornar uma empreendedora. E eu tenho certeza que com essa simpatia, só com as suas amigas hoje, olha quanto eu fiz de vendas. E eu vou explicar como você lucrar e muito também com essa oportunidade. E muitas anfitriãs, gente, que começaram me indicando se tornaram depois minhas consultoras. E, por fim, vamos aqui falar um pouquinho da valorização da mulher nas empresas. A gente tem uma aula só disso também. Acho que eu já passei esse material para vocês. Vem aí o mês de março, o mês da mulher. Muitas empresas buscando. Até agora no grupo, nossa querida diretora Cássia, não sei se ela está aqui, mas ela compartilhou no grupo de líderes uma ação que ela está fazendo numa empresa. E geralmente, quando a gente pega essas ações, são muitas lojas. A gente sempre está convidando vocês. Recentemente também eu mandei até, foi para Maceió, que acho que a Cátia indicou, e a gente sempre precisa, então vocês têm que estar preparadas também, porque é muito, muito interessante. E não só março, tá, gente? Mas março está aí batendo na nossa porta. Não é uma data comemorativa comum, mas é uma data estratégica para empresas, porque as empresas gostam de trabalhar com valorização, com bem-estar, com reconhecimento das suas colaboradoras, com essa cultura mais humana no ambiente de trabalho. E tem algo que as empresas dedicam, que a gente chama de budget, né? Eles usam esse termo, eles têm um budget, que é algo que eles direcionam para fazer esse tipo de evento. E a gente tem todo esse material, eu vou passar aqui bem rapidinho para vocês, né? O passo a passo para vocês realizarem esse trabalho e até amanhã já contatar amigos que têm consultórios, que têm escritórios, não precisam ser empresas grandiosas. Quem está começando, e clínicas, escolas, mapear essas empresas, às vezes órgãos públicos, escritórios até de amigos, parceiros de vocês. Fazer esse contato, se apresentar como uma consultora de imagem para apresentar a proposta está lá no grupo, a gente já mandou esse material para vocês. Envia a proposta, podem enviar pelo WhatsApp, claro, se vocês conseguem um contato e pessoalmente, mas às vezes vai demorar tanto que alguém passou na sua frente, né? Então, manda a proposta bonitinha por e-mail, escolha a melhor forma de desenvolvimento do seu trabalho. Sugira kits, tá? Apesar da gente não cobrar para fazer esse tipo de trabalho, a gente sugere kits presenteáveis para valorizar e reconhecer, né, as colaboradoras e, óbvio, também para valorizar o seu trabalho. E você vai fazer o atendimento, você vai pegar os contatos, né, do pós-atendimento. Não esqueçam nunca disso. Tem muita gente que
fez um atendimento maravilhoso na empresa, mas depois não fez o 12 mais 12 mais 2 e as clientes ficaram lá abandonadas. E, óbvio, façam a venda consultiva dentro da empresa, porque eles permitem que faça isto. Ok, meus amores? Então, qual era o objetivo hoje aqui? Que vocês saiam daqui não perfeitas, não experts em tudo, mas conhecendo formas de vendas diversificadas. Porque quando a gente diversifica, o nosso negócio, ele deixa de sobreviver e ele começa a prosperar. Isa, o que é um negócio que sobrevive? Que vive só de revistinha, que fica esperando só promoção, que fica esperando a cliente fazer um pedido. Então, uma consultora que diversifica suas formas de vender, ela se torna uma especialista, ela se torna uma profissional. E é esse o meu desejo para vocês, que vocês se tornem profissionais, que vocês arrasem. Deixe eu parar de compartilhar aqui e voltar para a tela com vocês. Agora sim, estou vendo todo mundo. Vou abrir para as perguntas. Vou dar uma pausa aqui para a gravação não ficar muito